texto sagrado que eu quero compartilhar com todos os nossos ouvintes está em Jó, no capítulo 5, a partir do versículo 8. Estaremos aqui trazendo uma reflexão sobre o Deus de maravilhas. Amém? O Deus que opera maravilhas. Glória ao seu nome para sempre. E quero convidar a você abrir a sua Bíblia nesta manhã para estarmos meditando na gloriosa palavra de Deus, que nos diz assim o texto sagrado: mas quanto a mim, eu buscarei a Deus e a Ele dirigiria a minha fala. Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que se não podem contar. Ele dá a chuva sobre a terra e envia a alga sobre os campos, para pôr os abatidos no lugar alto e para que os ilutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Amém? Somente esses versículos para nossa reflexão nesta manhã que o Senhor tem preparado para nós. Como disse, estaremos falando aqui sobre o Deus de maravilhas, não é? E o que é maravilha? Não é? É aquilo que desperta grande admiração ou assombro. Em virtude de suas realizações, de sua perfeição, grandeza, beleza e prodígio. Amém? Isso é maravilhas. É o que desperta admiração. E o nosso Deus é aquele que faz maravilhas e que desperta em mim e em você admiração, né? Assombro pela grandeza, os prodígios que ele tem feito. E a sua palavra tem várias referências bíblicas que fala sobre a grandeza, sobre as maravilhas que Deus faz. No Salmo de número 7, Salmo de número 7, o versículo 14, 77 e 14, nos diz o seguinte. Você pode estar aí abrindo a sua Bíblia nessa referência, 77, o versículo 14. Olha o que diz: Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notório a tua força entre os povos. Amém? Aqui o salmista afirmando, é um salmo de Asaf, e ele afirma que o nosso Deus é um Deus que faz maravilhas. Amém? E exatamente aqui nesse capítulo 5 de Jó, onde essas palavras foram proferidas por um dos amigos de Jó, né? Ele faz, o qual foi um dos conselheiros que veio para aconselhar Jó, e a gente sabe muito bem, queridos, que em algumas outras oportunidades dos conselhos de Elifaz, em outros versículos, em outros capítulos que Elifaz traz conselhos a Jó, a gente vê que ele associa o sofrimento de Jó a um grande pecado. E a gente sabe muito bem que Deus o reprova, né? Reprova Elifaz porque havia associado o sofrimento de Jó a pecados. Mas aqui está uma afirmação verdadeira. Nesse capítulo 5, exatamente nos versículos que eu li, ele faz uma afirmação verdadeira de que Deus é um Deus que opera, que faz maravilhas. E diz o texto que são tão grandiosas que se não pode esquadrinhar. Amém? Não pode de forma alguma esquadrinhar. Por mais que você vá buscar de forma bem minuciosa, né, as maravilhas que Deus tem realizado, a gente não pode alcançar, né, a grandeza do nosso Deus. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Êxodo, no capítulo 11, e o versículo 20, o versículo 9, você pode aí
Abrir a sua Bíblia no capítulo 7, capítulo 11, o versículo 9, que nos diz o seguinte. É o versículo 7 mesmo, acho que o 14. Peraí, deixa eu conferir se é isso mesmo. (15 e 11). Eu anotei aqui algumas referências, mas é o 15 e o versículo 11, que nos diz o seguinte: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Aqui é uma pergunta, né? Onde Moisés, no seu cântico, ele chega a fazer uma pergunta e dizer: quem é como tu entre os deuses? A gente sabe muito bem que o povo do Egito era um povo que adorava muitos deuses. E é por isso que Moisés ele faz exatamente essa pergunta: quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Está aqui mais uma vez, né, uma declaração de Moisés falando do Deus de maravilhas, do Deus que opera maravilhas. E nós sabemos muito bem que Deus foi aquele que tirou o seu povo do Egito operando maravilhas, operando sinais e maravilhas. Glória ao nome de Jesus para sempre. A gente encontra isso em Êxodo, a partir do versículo 7, onde ele endurece o coração de Faraó. E quando ele endurece o coração de Faraó, para mostrar, para realizar o seu poder e as suas maravilhas. A gente encontra isso no capítulo 7, né, onde Deus, quando usa Moisés para tirar o seu povo do Egito, e ele usa exatamente o seu poder, fazendo maravilhas. E a gente encontra ali, quando Faraó endurece o seu coração, não é? E ali Deus realiza muitas maravilhas e o povo, Faraó, libera o povo para que fosse para a terra prometida, como Deus havia prometido. Então a gente encontra aqui, queridos, o poder de Deus, o que Ele é capaz de fazer, as suas maravilhas, como foi afirmado aqui no capítulo 5 de Jó, onde ele afirma que Deus é um Deus de maravilhas e que se não podem contar. Amém? Tantas maravilhas. E interessante que a partir dos versículos posteriores, ele vem falando o que Deus é capaz de fazer, né? Observe que ele diz assim: Ele dá chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. A gente entende muito bem que, por mais que haja inteligência no homem, capacidade no homem de fazer coisas que também pode causar admiração, a gente sabe muito bem que ninguém pode fazer chover sobre a terra. Pode fazer descer água, né, do céu e chover sobre a terra e molhar o campo para que dê o seu fruto. Mas o nosso Deus é o Deus de maravilhas. É o Deus que opera maravilhas e que dá chuva sobre a terra. Glória a Deus por isso. Amém? E é Ele que dá chuva e faz brotar o fruto sobre a terra. E Ele ainda diz mais aqui: para pôr os abatidos no lugar alto, para pôr os humilhados no lugar de destaque, né? É Ele que faz as coisas acontecer na vida do homem. Por mais que você esteja numa situação, né, de talvez escondido, de humilhação, mas o nosso Deus é aquele que chega trazendo, colocando em lugares altos, fazendo com que você esteja no lugar
de destaque. Observe que ele diz assim: para pôr os abatidos no lugar alto e para que os enlutados se exaltem na salvação. É ele que traz o consolo ao coração enlutado, o coração entristecido pela perca do seu ente querido. É o nosso Deus que faz, porque Ele é um Deus de maravilhas. É um Deus que realiza maravilhas. Quem é o Deus, como perguntou Moisés? Quem é o Deus que pode operar maravilhas? E quando a gente abre o Salmo de número 46 e o verso 9, a gente vai encontrar ali um Deus que faz maravilhas. É um Deus que faz cessar guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. E tem mais. É o que aquieta o coração que está perturbado, que está agitado. E diz assim: aquieta, e ele diz: e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado aonde? Entre as nações. Por que ele será exaltado entre as nações e sobre a terra? Porque ele é o Deus de maravilhas. Glória ao nome de Jesus para sempre. Ele é o Deus que faz maravilhas. Amém? E pode ter certeza que na tua vida, na tua família, na tua casa, ele pode chegar realizando maravilhas, coisas surpreendentes, porque o nosso Deus é o que faz maravilhas. Quando nós vamos para Josué, capítulo 3 e o versículo 15, nós vamos ver ali a passagem do rio do Jordão, quando Deus ele convoca o povo para que o povo se prepare, para que o povo esteja pronto, porque ele disse que estaria no meio deles operando maravilhas. Ele disse que estaria ali, santifica o povo, porque eu vou operar maravilha no meio de vós. E observe que foi assim que aconteceu, quando Josué preparou o povo para que o povo se santificasse. E Deus ali operou milagres e maravilhas quando ele abriu o Rio Jordão para que o povo passasse e ali conquistasse a cidade de Jericó. Amém? O nosso Deus é aquele que faz maravilhas no meio do seu povo. E não se surpreenda, glória a Deus, quando ele chegar aí e operar maravilhas na tua casa, na tua família. Como eu disse que a princípio, que maravilhas são coisas que nos traz assombro. Maravilhas são coisas que nos traz admiração. E o nosso Deus é um Deus de maravilhas. No versículo 7 e o versículo 3 de Êxodo, nos mostra que quando Deus endureceu o coração de Faraó, ele multiplicou na terra do Egito os seus sinais e as suas maravilhas para mostrar ao povo, para mostrar a Faraó que ele é um Deus que faz maravilhas. Amém? Glória ao nome de Jesus para sempre. E assim aconteceu. A partir do momento que Deus começou a operar as suas maravilhas, aí Faraó não teve mais como resistir, porque ele viu que Deus era um Deus poderoso. Ele tinha tido contato com outros deuses e viu que nenhum outro Deus, com D minúsculo, operou o que Deus havia operado. Fez as maravilhas que Deus havia feito. Então não tinha mais como ele resistir às maravilhas que Deus havia realizado. Porque quando ele endureceu o seu coração, Deus disse assim: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e vou multiplicar na terra do Egito. E assim aconteceu.
O nome de Deus, ele foi ali publicado, mostrado, revelado como Deus de maravilhas. Aleluia. E é assim que vai acontecer no meio da tua parentela, daqueles que ainda não provaram do amor de Deus. Porque Deus vai multiplicar os seus sinais e as suas maravilhas aí, na tua casa, na tua família. E muitos vão conhecer o teu Deus como Deus de maravilhas. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E assim, quando Faraó endureceu o seu coração, aí quando ele viu as maravilhas que Deus havia operado, e que nenhum outro Deus fazia as maravilhas que Deus tinha feito, aí não tinha mais como ele resistir, né? Não tinha mais como ele resistir. E assim, ele tinha que liberar o povo, como Deus havia dito. Deixa o meu povo sair do Egito. E Deus ainda continuou fazendo os seus sinais e as suas maravilhas. Quando Deus tirou o povo ali do Egito, aí não parou por aí. Aí o povo se depara com o Mar Vermelho e Deus abre o Mar Vermelho e o povo passa a pé enxuto. E o que dizer das outras maravilhas que Deus havia feito quando o povo estava com sede? Deus fez brotar alga da rocha. Quando, para proteger o povo do frio, Deus ali envia uma coluna de fogo. Quem é que faz essas maravilhas acontecer? Nenhum outro Deus se ouviu dizer que opera esse tipo de maravilha. E de dia, né, estava ali também a coluna de nuvem para proteger o seu povo. E Deus ainda continua operando maravilhas. Deus ainda continua fazendo maravilha no meio do seu povo. Então, que nesta manhã, se você está precisando de algo surpreendente, de algo que possa lhe causar admiração, eu quero te dizer que você está diante de um Deus que opera maravilhas. Diante de um Deus grande e poderoso. Aleluia. Que ninguém pode resistir o seu poder e a sua grandeza. A cada dia nós escutamos o que Deus é capaz de fazer. A cada dia nós presenciamos os milagres que o Senhor tem realizado. Mas eu quero dizer também que sempre nós nos surpreendemos com os milagres, com as maravilhas que Deus tem realizado. Amém? Então eu quero afirmar nesta manhã, da mesma forma que Elifaz afirmou, dizendo, ele faz. Amém? Como o Salmo de número 46 afirma também, dizendo, ele faz. Glória a Deus. Aí ele faz o quê? Coisas tão grandiosas que a minha mente e que a tua mente não pode alcançar, que não se pode esquadrinhar, e tantas maravilhas que se não podem contar. O salmista, no Salmo 40, me fez lembrar agora o Salmo 40, quando ele diz assim, no versículo 2, no versículo 40 e o versículo 5, que diz assim, muitas são, Senhor, meu Deus. O quê? Que são muitas. Onde o salmista reconhece que são muitas. Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Aleluia. Eu tenho certeza que você está aí ouvindo esta reflexão e meditando. Sim, bem verdade, irmã Solange. Quantas maravilhas Deus tem feito na minha vida. Quantas maravilhas que Deus tem feito na minha casa. Quantas maravilhas que Deus tem feito na minha família. Quantas maravilhas Deus tem feito para com os meus amigos, para com os meus conhecidos.
Ah, são tantas as maravilhas que Deus tem feito. E observe que o salmista também diz praticamente as mesmas expressões. Aleluia. Quantas maravilhas que tu tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Ele diz, eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Ei, você está diante de um Deus que faz maravilhas. Aleluia. E você tem provado das maravilhas que Deus tem realizado. Podemos falar aqui, falamos aqui um pouquinho das maravilhas que Deus ele é capaz de fazer. E eu sei que você tem testificado dessas maravilhas que o Senhor tem realizado. O salmista chegou a dizer, eu queria contar e anunciar e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. E eu quero lhe dizer que a cada dia Deus surpreende com as suas maravilhas. Se você já tem ficado surpreso, admirado, assombrado diante do que Deus já fez, eu quero lhe dizer nesta manhã, com toda a convicção, que muito mais Deus vai fazer e vai causar espanto. Amém? Vai causar tanta admiração, tanto espanto. Se Ele já tem causado no meio dos teus, aleluia, não vai ficar somente nisso aí. Não. Ele vai chegar operando mais maravilhas, aleluia, na tua família, na tua casa. E eu quero afirmar, como afirmou, ele faz no versículo 8. Ele faz. Não está dizendo aqui o texto que ele fez. Não. Somente no passado, lá em Êxodo, quando Deus começa a revelar, porque ele começou a revelar o seu poder e as suas maravilhas desde o início da fundação do mundo. Quando ele criou todas as coisas, somente pelo poder da sua palavra, haja luz. Começou a falar e tudo começou a aparecer. Quem pode explicar a grandiosidade do nosso Deus? Então veja que desde o início do princípio, Deus já começou a revelar as suas maravilhas. E tudo foi criado no seu devido lugar. E aí continuou Deus fazendo as suas maravilhas. E eu quero dizer que Deus vai continuar realizando. Ele não apenas fez. Essas coisas não ficaram apenas no passado. Coisas que causavam admiração. Não, como causou admiração lá com o rei do Egito. Da mesma forma, no meio do seu povo, quando ele tira com mão forte o seu povo do Egito, da escravidão do Egito. E aí o povo continuou a provar das maravilhas de Deus. Assim foi com Josué, quando se prepara o povo, que eu vou hoje operar maravilha no meio de vós. Aleluia, glória a Jesus. Quer ver as maravilhas de Deus acontecer na tua casa, na tua vida? Te santifica, te prepara. Te prepara que tu vai ver, tu vai provar muito mais das maravilhas de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Foi assim que aconteceu. E a gente vê que Deus continua realizando, fazendo. Quem é que pode fazer cessar guerras? Quem é que pode? No minuto, no segundo. Sem usar armas, sem usar, Basta somente uma palavra dele. Basta somente uma palavra. E a guerra ela pode cessar. Talvez você esteja vivendo aí uma situação de guerra, de conflito na sua casa. Mas escute essa palavra. Nós servimos a um Deus de maravilhas. E hoje Ele vai descer com maravilhas na tua casa, na tua família. Porque é Ele que faz. Amém? É Ele que faz coisas grandes e maravilhas.
no meio do seu povo. E eu quero encerrar essa reflexão nesta manhã, dizendo: Ele faz coisas tão grandiosas que se não pode esquadrinhar, e tantas maravilhas que se não pode contar. Talvez hoje você, no meio da sua família, você tenha vivenciado maravilhas e que a sua mente, talvez, já não chegue com tanta frequência o que Deus tem feito, porque são tantas coisas que você não pode nem enumerá-las. Como disse o salmista, não dá para enumerá-las. Amém? E Ele vai continuar fazendo. E você vai continuar testificando das maravilhas de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe.